Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! Conta pra gente o que é exatamente a humanização do parto ou a humanização da assistência ao parto. A humanização, gente, apesar da gente ser médico de humanos, né, mas vem com esse nome estranho. Boa parte da gente que trabalha com humanização não gosta muito dessa nomenclatura porque eu não sou veterinária, ok? Eu sou médica de gente, mas ele veio para que a gente tivesse o pleno entendimento de que a gente precisava mudar algumas coisas. Primeiro, dar ao paciente acesso equânime, né? Então, igualdade é diferente de equidade, né? Que são os princípios do SUS, inclusive, né? E da medicina que nos rege aqui. Todos nós, ou boa parte de nós, é formado pelo SUS. Então, de dar àquele paciente aquilo que ele precisa, né? Naquele momento, com o melhor aporte tecnológico possível, mas também e principalmente respeitando os seus desejos, a sua cultura, a sua religião, né? Dentro da base de conhecimento que aquele paciente tem. Então, a gente sai de uma posição muito do médico sabe, o paciente não sabe nada e ele não pode decidir, então o que decide é o médico eu estou aqui para te ouvir. As saídas para o seu problema são essas. O que você acha melhor para você, dentro do que você acredita, dentro do que você pensa, né, sobre isso. E a humanização, ela já vinha desde o final da década de 80, 90, ela já vinha trazendo isso para toda a área de saúde. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que a palavra que gere a humanização é muito autonomia. Isso. É autonomia de decisão, de tomada de decisão sobre o próprio corpo do paciente. Isso. E isso, como você disse, não fica só na especialidade da obstetrícia. Dentro da cirurgia plástica também a gente vem crescendo a autonomia do paciente, a autonomia de decidir qual é o melhor, né, eu faço rinoplastia, qual é o melhor nariz para você, diante de sua personalidade. As opções são essas, o que você acha, vá para casa pensar. E é isso, tipo, não é humanização, tratar como humanos é esperado, né? Porque a gente trata humanos, mas é respeitar a autonomia de tomada de decisão, a autonomia de gerir o próprio corpo. Como é que você vê, assim, esse hiperfoco, essa verdadeira neura, assim, por algumas pessoas de buscar o parto humanizado no sentido do parto vaginal? É perigoso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das estatísticas e vou falar um pouquinho também da minha percepção, que trabalho há cerca de 12 anos, né? Conversando sobre isso e vendo surgir as coisas. A gente sempre diz que para uma balança sair de um extremismo e entrar no equilíbrio, você tem que ter uma outra puxando muito para o outro lado. Então, por exemplo, até hoje as mulheres ou muitas pessoas acham que o chamado o parto humanizado é o parto na água, é o parto em casa, na banheira, assistido por doulas que não assistem partos, né? Então, assim, ficou essa confusão. Por quê? Porque para dizer que nem todo mundo precisa de uma cesárea ou de um trabalho de parto totalmente instrumentalizado, mas que a gente poderia respeitar a fisiologia da mulher, como os estudos já diziam, aí a gente pendeu a balança demais para o lado de cá. E aí ficou anedótico até hoje, isso tem mais de uma década na cabeça das pessoas, que parto humanizado é parto na água sozinho, sem assistência. É exatamente o oposto, né? Então, a humanização, ela requer e ela usa, sim, tecnologias, mas adequadas à necessidade do paciente. Você entende por que você entra em trabalho de parto, né? Você entende a importância de entrar em trabalho de parto. E hoje em dia, as nossas sociedades de ginecologia já enfatizam isso, né? Que nós, ginecologistas, precisamos falar mais sobre o que é natural, sobre o que é fisiológico, né? Porque nós, obstetras, nós médicos, nós somos criados para resolver problemas, tá, gente? Então, a obstetrícia, ele é o contrário. Nós somos preparados para resolver problemas e para acompanhar o fisiológico, parir fisiológico. E é difícil quando você vem de um treinamento de vida para resolver, entre aspas, problemas, e de repente a sua função ali é observar aquela mulher, é ver a mecânica do parto, é ver o neném fazendo o giro que ele tem que fazer. É uma função mais secundária, né? Porque
A prioridade dele é a mulher. O foco, o holofote tá na mulher. É a que tá é a mulher, o bebê, é o bem-estar deles. Então, muitas vezes, o papel do obstetra é estar ao lado mesmo. Isso. Antigamente, a mulher começava ia se programar, né? Fazer o planejamento familiar a partir dos 20, 25 anos. Hoje em dia, a partir dos 35. Não, minha mãe me teve, foi a última filha, rapa do tacho, com 30 anos, fechou família. E olha que ela teve abortos antes, eu sou a terceira. E hoje eu vi que cresceu tanto o número de gestantes de 30 a 39 anos que atinge o número de 40%. Sim. Aí eu não sei se é no Brasil ou no mundo, mas 40% das gestantes estão nessa faixa etária. É do Brasil. 40% do Brasil? Das mulheres estão nessa faixa etária de 35 a 40 ou mais. Você acha que existe essa correlação entre a idade gestacional e o trabalho de parto por via alta, uma cesárea? Ainda não. O que a gente tem visto no mundo inteiro é porque a gente tem, e aí vamos para a graça do dia, a gente brasileiro tem a síndrome do cachorro chachelento. A gente sempre acha que o Brasil é pior. Nem sempre. O pré-natal do Brasil é infinitamente melhor do que o pré-natal norte-americano e infinitamente melhor do que o pré-natal europeu. E eu digo isso com conhecimento, como diz minha mãe, de cátedra, porque eu atendo, né, à distância por telemedicina brasileiras no exterior. Então, eu faço esse pré-natal mensal com essas mulheres. E como a gente estuda artigos de lá, então a gente consegue dizer a ela, olha, seu parto vai ser assistido dessa forma, se prepare para isso. Então, a gente faz o preparo dessa mulher no exterior. E o que acontece, gente? A OMS, ela publica, né, de tempos em tempos, a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela publica de tempos em tempos como deve ser uma assistência de saúde básica para mulheres, para crianças, para idosos, para doenças diversas que acometem o mundo. E aí a OMS colocou lá no basicão que o básico, ou seja, gente, é de onde a gente precisa começar a assistência. É que a mulher precisa ter, no mínimo, 6 consultas pré-natais, 3 ultrassonografias, que aí a gente pode colocar 4, né, ultrassonografias ao longo da gravidez inteira. E ela precisa fazer 2 grandes blocos de exames, que é no primeiro trimestre e no último trimestre. E no meio do trimestre, ela conseguiu inserir ali o teste de tolerância à glicose, mas que não é universal para o OMS ainda. O que acontece? Fora do nosso país, não existe medicina suplementar. Só existe o SUS, certo, gente? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, então eles se baseiam pelo OMS. Só que aí, o que acontece? Quando você tem paciente que é de alto risco, eles continuam fazendo o básico. E aí você acaba complicando mais esses pacientes e levando mais cesarianas. Entende? Então, a gente vê muito, diante de um teste positivo, estamos lá, tô grávida. E agora? Existe uma grande, um brilho no olhar, né? Uma romantização de como vai ser aquela experiência para aquela mulher. Você pensa no enxoval, você pensa no coraçãozinho batendo, né? Aquela primeira ultrassom. E tudo que você deve vestir, como você deve parecer. E um mercado gigante sobre isso. Um mercado gigante sobre isso, com certeza. Na sua opinião, quanto de informação que essa gestante deve buscar e onde ela deve achar essa informação para ter uma gestação mais tranquila e, na medida do possível, prazerosa, né? Porque é um momento muito mágico. Gestar é um poder enorme, é uma experiência inigualável. Mas eu acho que existe, às vezes, uma tristeza diante da quebra da expectativa daquela gestação ideal, daquela experiência mágica, divina, brilhos, assim, quase escotomas. Borboletas no estômago. Exato. Então, a maioria das mulheres, quando chega o positivo, mesmo desejado, fala assim, ixi, lascou. É isso. Quando verdadeiramente concretiza, então, boa parte das mulheres... Então, assim, gente, a maternidade, ela é idealizada quando a gente brinca de boneca, tá? Já existem vários estudos falando sobre isso. Então, quando a gente finalmente vê o beta positivo ou o positivo do tracinho, da cruz, do que quer que seja, rapaz, lascou. Agora não tenho mais volta. E aí, faço o quê? E aí, vem as coisas características da gravidez que hoje em dia a maioria das mulheres não está tendo contato, porque a gente tem uma visão muito romantizada das coisas, né? Então, muitas vezes vem ali o mal-estar, às vezes vem a retração social, porque a gente não está afim de ficar ouvindo abobrinha e de falar abobrinha. Nós estamos numa pegada mulher moderna na qual a gente não se absorve
a gente não aprende as coisas da maternidade. Então, muitas vezes, o primeiro contato que a mulher vai ter com uma gravidez é a própria gravidez. A gente pensa muito, e aí, como vai ser depois? Como é criar um guri? Né? Se eu nunca participei da criação de ninguém, como é amamentar um guri? Se eu nunca vi ninguém amamentar de verdade, né? Então, eu acho que a romantização, a depender, eu digo assim, do tom da romantização, ela é muito deletéria. Mas, ao mesmo tempo, eu vim trazer aqui que a gente precisa se apoderar mais das sensações e sentimentos das grávidas ao nosso redor, com o ouvido atento e sem preconceitos, no entendimento de que cada mulher tem um sentimento sobre aquilo, né? E de que a gente precisa se preparar para a gravidez. A gente só se prepara para o positivo. Mas a gente não se prepara para estar grávida. Então, muitas vezes, que insuportável, que intolerável, não sei o que. Eu falei, então vamos melhorar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Poxa, vamos tentar melhorar a alimentação, vamos dormir melhor, vamos sair do trabalho, esse trabalho está te estressando demais. Mas eu não vou conseguir viver sem trabalhar. Eu falei, vai, menina, você tem 80 anos para trabalhar, né? Então, eu acho que essa questão da maternidade, né, da gravidez ideal para a gravidez vivida, vai de cada mulher, vai da experiência da mulher de vida que ela tem e das expectativas que ela criou para aquilo ali.